todos os nossos problemas, todos os nossos dias difíceis. E eu acho que o que a gente vai falar hoje aplica-se para todo mundo, porque todo mundo passa por um dia difícil, todo mundo passa por uma situação difícil, e seja morte, seja doença, seja o término de um relacionamento, e eu vou estar compartilhando um pouquinho disso hoje também. Então, a gente vai compartilhar um pouquinho disso e vai ser muito poderoso. Eu vou agora liberar aqui para a pastora, porque tem uma galera do Instagram dela. Vamos lá. Tá conectando aí com ela. Logo, logo ela tá aqui com a gente. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, Tudo bom, tudo Té? bem? Tudo, e Essa é a você? maravilhosa pastora Alessandra, Ah, companheira. tudo bem, Té? Tudo bem, graças a Deus. Vai ser muito precioso hoje. Amém. E vai ser muito poderoso. Eu estava ali, enquanto eu tomava banho, eu estava orando e de verdade clamando ao Senhor que, mesmo sendo uma live, às vezes a gente acha que é uma coisa que pode não transformar a vida das pessoas, porque a gente ainda tem uma mente religiosa de achar que o que transforma é estar dentro de um prédio de uma igreja, enfim. Mas não, né? A internet ela tem poder de alcançar tantas pessoas, tem poder de falar ao coração de tantas pessoas. Então eu tenho certeza que aquilo que a gente vai estar falando aqui, essa minha oração, vai alcançar muita gente e vai ser muito poderoso. E eu tenho certeza que o seu testemunho, a mulher que você é, que me inspira tanto, que me inspira a ser mais ousada, mais corajosa, mais poderosa em Deus, vai inspirar muita gente. Amém? Amém, amém, Esther. Amém. E grandes são as coisas que o Senhor faz, né? E grandes foram as coisas Sim, que Ele fez na minha vida e tem feito. Então, sim, em nome de Jesus, que possa realmente tocar as vidas das pessoas, para que elas saibam e entendam que Deus faz. Mesmo na diversidade, Deus faz grandes coisas. sim. Bom, gente, vou apresentar um pouquinho a pastora e logo depois eu vou dar a palavra para ir, para ela poder. Sei que o testemunho dela é enorme, né, Ale? Mas ela vai Para dar uma resumir um resumidinha. pouquinho isso para nós. Depois ela também vai poder falar um pouquinho do trabalho que ela desenvolve com mulheres, que é um trabalho muito lindo. E a pastora Alessandra é da nossa igreja, ali da Dinamo Santo André. Você está conosco há quantos anos já, Lê? Já há 8? quase 9 anos. Quase 9 anos. E ela está conosco há quase 9 anos. E ela vai compartilhar um pouquinho como que ela chegou até nós. E eu acho muito incrível, Ale, porque muitas mulheres sempre me perguntam muito essa questão de ministério. Ai, qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? E às vezes a gente quer enquadrar o nosso chamado, o nosso ministério dentro daquilo que outras pessoas estão fazendo, né? Isso. Então, nós éramos uma igreja que a maioria das mulheres trabalhavam com crianças e era nítido que Deus tinha algo diferenciado na vida da Alessandra, né? E ela vai poder compartilhar um pouquinho desse trabalho com mulheres que ela faz e que tem alcançado muitas mulheres de uma maneira muito poderosa. Então, fala aí pra gente, Ali, como que você chegou na igreja, quais foram as suas experiências, o que você viveu e tudo mais. Pode mandar ver aí. Vou tentar resumir, né? Porque realmente é Isso. algo muito grande que foi vivido durante muitos anos, né? Então Sim, foi um deserto muito longo, mas que o Senhor esteve comigo em todo o tempo. Isso é sim, importante ressaltar, né? A gente colocou como tema dessa live, né? Como reerguer sua vida após dias difíceis. E eu acho que tudo começa em primeiro vivê-los, né? Foi o que aconteceu comigo. Primeiro eu vivi esses dias difíceis. Algo que eu nunca esperava que acontecesse na minha vida, aconteceu. Então, eu posso iniciar dizendo assim, né? O título do início é que eu vivi uma linda história de amor com Cristo. Foi lindo o que Deus fez nesse período, né? Meu marido sofreu um acidente em 2011, um acidente de carro, que foi muito grave e o deixou em estado vegetativo. Então, foram 6 meses de hospital entre a vida e a morte, e todo esse processo até ele vir para casa foi de 6 meses.
E foi um tempo que minha vida, assim, mudou significativamente, né? Todas as coisas mudaram. Minha filha mais velha tinha 3 anos e 3 meses, a minha nova tinha 8 meses. E nós tocávamos um ministério nessa época, nós éramos de uma igreja chamada Sara Nossa Terra, e nós estávamos à frente da Sara Nossa Terra de São Bernardo do Campo. E quando isso aconteceu, não teve como, eu tive que entregar a igreja, porque a igreja precisava continuar, né? E eu não tinha como, naquele momento, tocá-la sozinha. E aí eu tive que entregar a igreja e tive que tomar algumas outras decisões importantes. E uma delas foi essa, né? De entregar a igreja. E como eu já estava num outro momento, num outro processo, eu acabei sendo apresentada para Dínamos e foi algo que me supriu na época, da minha necessidade, do que eu almejava dentro de um ministério. Eu acabei saindo da Sara Nossa Terra e fiquei na Dínamos, né? Foi aí que começou o meu caminhar na igreja, inclusive com a pastora Solange, né? Que é a mãe da Esther. Quem não sabe, né, Esther? Uma mulher assim, Sim. você sabe bem, Poderosa pastora Solange. poderosa pastora Solange, maravilhosa pastora Solange e minha mentora, porque através desse ministério e da vida da pastora Solange, eu tive muitas mudanças, né, de pensamentos, de conceitos, e eu comecei a viver a graça. E foi a época que estava começando assim a se proliferar a questão da graça, né? Eu peguei bem essa época e foi assim muito libertador para mim, porque conhecer a graça foi o que me salvou nesse período. Então, Uau. o Eduardo acabou vindo para casa e eu passei a cuidar dele, né? E foi uma escolha que eu fiz mediante todo um conceito que eu tinha de casamento, de vida a dois, né? Quando as pessoas me questionavam a respeito disso, eu falava, não, agora chegou a hora de eu viver o meu casamento, de eu viver uma aliança, né? Essa aliança que eu tenho com esse homem, que é o que a palavra diz a respeito de aliança. E eu fiz um pacto com ele naquele altar. E chegou o tempo de eu cumprir aquilo que eu prometi, né? Muitas vezes as pessoas não levam a sério aquilo que é tão sério, né? Aquilo que é tão especial e tão E diante de Deus. coisas que a gente nunca imagina que vai viver, né? Exatamente, Você coisa fala na saúde ou na doença, mas você nunca imagina que um dia você vai exatamente viver na doença. que vai Que ser vale ressaltar, pessoal, que quando o pastor Eduardo veio para casa, ele veio acamado. Então, vida vegetativa completamente. Né, exato. Ale? Na realidade, nem nessa fase eu nem pensei numa escolha. Na realidade, foi algo muito natural que aconteceu. Depois, quando as pessoas começaram a questionar, foi que veio esse argumento, digamos assim, não, eu tenho uma aliança com ele, e essa aliança vai ser cumprida. Mas isso foi uma escolha minha, foi uma escolha que Sim. eu fiz, que eu decidi cumprir, né? E eu cumpri. Durante esse período todo, estabelecido, né, que foram de 6 anos, entre o acidente e até o falecimento dele, foi um período grande, né, de 6 anos, mas foi um período de deserto que me fez assim crescer abundantemente. Hoje, se você me perguntar, você trocaria esse período para voltar a viver o que você vivia antes? Eu vou falar para você com toda certeza, com meu coração diante de Deus. Eu não trocaria. Porque esse deserto me fez outra pessoa. Eu sou outra Alessandra. Eu alcancei lugares tão altos que eu nunca imaginei que eu alcançaria, mediante o que eu vivi dentro desse deserto. Então, eu aprendi a tolerar, eu aprendi a amar, eu aprendi a servir, coisas que muitas vezes nós buscamos ter e não fazer. E foi um desafio que Deus lançou na minha vida e que eu escolhi viver e acatar e dentro dessa graça, né? Porque
nesse período eu me sentia tão amada, mas tão amada pelo Senhor, que tudo foi muito leve. Nada foi pesado. Então, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, amigas, e algumas me questionavam, mas Alê, né? Você precisa viver a sua vida, você é muito jovem, você tem muita coisa para fazer ainda. Como assim? Você vai deixar tudo que você tem para viver, para cuidar dele, né? Porque é algo realmente intrigante, né? Como que alguém vai deixar sua própria vida para cuidar de outro alguém? E a minha resposta era essa, né? Não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Tem a ver com o amor que ele derrama sobre a minha vida, porque eu me sinto tão amada e esse amor me supre. Então eu não preciso de um outro alguém, de um outro amor, de nada disso para continuar rompendo dentro desse deserto. Porque nesse deserto ele está comigo. Eu vi Deus. Eu acho que isso é muito forte, porque principalmente quando a gente fala para moça solteira, né? A solteira, ela tem essa ideia de que ela vai se casar e o casamento vai ser assim, vai completar todas as lacunas que faltam no seu coração e tudo agora vai ser perfeito porque agora você tem um marido. Mas Exatamente a isso. gente não, muitas vezes a gente não conta com o dia mal, né? No seu caso, o dia mal foi um acidente, foi um dia que simplesmente aconteceu, que você recebeu uma ligação e o seu marido morreu mentalmente, morreu fisicamente, e essa morte verdadeira demorou-se 6 anos, né? Todo esse Uhum. processo. Mas o dia mal, ele chega em todo relacionamento, De uma né? forma. Ele chega no casamento, ele chega na criação de filhos, dos filhos. O dia mal, ele chega para quem é casado, para quem é solteiro, ele chega para todo mundo. E eu acho Uhum. que isso que você falou é um ponto muito importante que a gente fala muito, mas que as pessoas muitas vezes não conseguem ter revelação do quanto isso é poderoso. Que o dia mal ele vai chegar, mas eu preciso estar com a minha fé firmada no Senhor. Se eu não tiver com a minha fé firmada no Senhor, isso vai me desmoronar. E Exatamente. certamente, se você não estivesse com a sua fé firmada no Senhor, você jamais ia conseguir, né? Jamais. Então, esse processo de ir diante de Deus e falar, Senhor, o Senhor é o meu tudo. Ele precisa existir enquanto a moça é solteira, seja ela adolescente, pré-adolescente. Ele precisa existir quando você é casado, porque vão vir desafios que o seu marido não vai poder te suprir. E você vai ter que encontrar esse suprimento, essa paz, tudo isso no Senhor. E ele vai vir também após o divórcio, após a viuvez, após tantas coisas, né, Ale? Uhum, exatamente. Então, eu me sentia nesse período altamente favorecida e isso me impulsionava a continuar caminhando, porque em todos os detalhes, em todas as coisas que eu precisava, em todos os processos que eu tive que cumprir, que passar, eu via a mão de Deus agindo e fazendo. Então, eu resolvi lançar fora todo o medo, porque o medo nos paralisa. Então, e Deus foi falando muito comigo, muitas coisas. Então, naquele momento, eu vi que eu tinha em Deus o meu marido, os médicos, o meu advogado, todas as coisas que eu precisava estavam em Deus. E eu conseguia ver isso. Eu conseguia tocar palpavelmente tudo aquilo que o Senhor estava fazendo. Então, eu escolhi lançar fora todo medo e viver cada dia o seu mal, né? Lealmente, fielmente, em primeiro lugar a ele, em segundo lugar ao meu marido. E assim, se a gente for ver, né, toda a questão dentro de um casamento, já fazia 10 anos que eu estava casada, eu tinha feito 10 anos naquele ano de casada. E assim, eu vivia também muitas dificuldades, como muitas mulheres vivem, né? Muitas dificuldades, tempo de crise,
eu costumo brincar e eu brincava com ele. Se eu fosse ver, eu não cuidava de você um dia, né? Não cuidava nem um dia. E eu tô aqui. E não porque... Acho que travou aí, né? Agora voltou, né? Voltou, voltou. E ele é tão, ele foi tão bom comigo, ele é tão bom comigo. Eu sinto tanto esse cuidado de Deus que acabou não tendo peso. Os anos passaram, foi passando um ano, dois, três, não havia questionamento no meu coração, justamente porque eu sentia esse amor, eu vivia esse amor, eu entendi esse amor, né? Então, o desafio para todas nós, como mulheres, e também para os homens, é não esperar do outro esse amor, mas viver esse amor, Isso é muito importante. esse amor de Cristo, esse amor que ele derrama e te faz superar todas as coisas e viver dentro da dificuldade, viver passando nesse deserto, sendo suprido ali com maná, com água que sai da rocha, e cada dia vivendo um milagre, né? Até as pequenas vontades, onde ele vai realizando, até que o propósito dele se cumpra. Até Sim. que tudo aquilo que ele planejou se cumpra. E era a minha oração, Deus, que o Senhor planejou se cumpra, né? Eu cria, eu orava pelo milagre, mas eu sabia que Deus estava no controle. O meu coração sempre esteve no coração dele. Deus, a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então, aquilo que o Senhor tiver, há de se cumprir. Eu quero que ele levante. Eu quero uma segunda chance nesse casamento. Eu fui transformada. Então, hoje eu sou uma outra Alessandra. Poderia viver algo novo nesse casamento, né? Sim. Só que a tua vontade se cumpra. Eu E acho que algo também muito legal que você tocou e que é muito importante é essa questão de ter o propósito em vista, né? uhum, Toda vez que nós perdemos o propósito de Deus de vista, acabou. Não há mais sentido em passar por aquela situação. exatamente. Então, eu me lembro que eu vivi um outro relacionamento e quando o Senhor me pediu, após 3 anos daquele relacionamento, prestes a me casar, noiva, com todos os meus ideais de sonhos construídos e idealizados, e Deus falou assim para mim, Esther, termina esse relacionamento hoje. Com todo aquele sentimento no meu coração, com toda aquela paixão no meu coração, e o Senhor falou, termina. Nesses momentos difíceis, decisivos na nossa vida, e certamente você passou por muitos momentos decisivos, momentos esses que você teve que falar, eu vou continuar crendo, eu vou continuar, eu não vou perder de vista o propósito. Nesses momentos difíceis, são momentos de nós não perdermos o propósito de vista, de nós continuarmos olhando e falando, Senhor, há algo que o Senhor quer fazer através dessa luta, algo que o Senhor quer fazer através dessa provação, né? E eu quero simplesmente passar por esse tempo não perdendo o propósito de vista, Uhum. né? E eu queria, quem está aqui nos assistindo, te declarar isso, que mesmo em meio ao dia difícil, você não perca o propósito de Deus de vista, porque certamente há um propósito de Deus, mesmo que às vezes a gente não entenda no momento, porque no dia mal a gente não entende, né? Os Uhum. nossos olhos se cegam, a gente não consegue entender por que que aquilo está acontecendo conosco. E eu tenho certeza que você passou muito por esse questionamento dentro do seu coração. Por que que, né, eu tô aqui agora com 2 filhas pequenas, 2 bebês para criar, né? Um desafio, acho que talvez o seu maior desafio nesse tempo, né? Uhum. Porque agora criar 2 crianças sozinha. E por que de tudo isso? E no dia mal a gente não enxerga. Mas depois a gente começa a ver, né? Os processos de Deus e o propósito de Deus para tudo isso, né, Ale? Exatamente. E a gente só consegue viver
olhando, focando o propósito, se você confiar no Senhor. Então, acho que o maior desafio, né? O nosso maior desafio é crer que Ele sempre está no controle de todas as coisas, de Sim, absolutamente tudo, né? Eu sempre uso essa frase: o melhor de Deus sempre está por vir, sempre está por vir. Você tem vivido dias bons, Deus ainda tem algo melhor para você, porque amém. aqui os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem preparado para nós. E quando nós entendemos esse amor e confiamos nele, nós alcançamos esses lugares altos. E isso Sim, é tremendo. Claro que eu vivo desafios diários, né? Agora venho reerguer a vida após, né, esses dias difíceis. E agora, como é que eu vou reerguer minha vida? Porque o tempo passa muito rápido, né? Já faz 1 ano e meio que ele faleceu em 2017. E mesmo já fazendo algum tempo, né? Já faz 1 ano e meio, partindo aí para 2 anos, agora parece que as coisas estão se ajeitando, Deus tem encaminhado todas as coisas, né? E uma das coisas que aconteceu também foi a questão desse ministério com mulheres, né? Eu lembro que meu coração ansiava, de anseio de poder falar para essas mulheres que é possível sim amar na diversidade, esperar, confiar, crer, investir, né, nessa família, relacionamento. Porque não é só investir no relacionamento, é investir numa família que está pronta, que está formada, e de repente, por algo, e às vezes por questões, questões poucas de baixo valor, mas às vezes por questões importantes, a pessoa acaba abrindo mão, né? E hoje eu vejo que eu não abri, hoje, com o conhecimento que eu tenho, né, de tudo que eu vivi, com essa experiência toda, eu não abri a mão. Eu com certeza usaria outras formas e outros caminhos que não fosse o desmanchar dessa casa, o desmanchar dessa. Então, isso é muito no meu coração, essa vontade de poder falar para elas: olha, é possível amar sem nada em troca. É possível uau, amar quando não tem ninguém para te colocar no sol, né? Uma vez eu vi um vídeo do pastor Fábio de Mello, pastor não, do padre Fábio de Mello, onde ele fala, né? Será que o dia que alguém tiver que me colocar no sol e não tiver nada em troca, vai ter alguém para fazer por isso por mim, né? E isso é tremendo, isso é lindo, assim, porque Deus faz por mim, sem eu merecer, com todas as minhas dificuldades, com todos os meus defeitos, Deus faz por mim. E chegou o tempo de eu fazer por alguém, né? Que no caso era o meu marido. E foi assim um tempo muito prazeroso, muito grandioso. Eu fazia realmente com muito prazer. Mais uma vez eu digo, não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Tem a ver com ele, porque ele me supria, é uma cascata de amor, né? sim. Supria em amor. E esse amor era derramado sobre Eduardo, sobre toda essa situação, sobre minha casa. E ele foi me fortalecendo, né? Nessa fraqueza, ele me deu alegria, ele me deu força. E eu consegui romper, mas porque os meus olhos estavam nele. E aí chegou, eu falava muito para a pastora Solange: eu quero muito fazer com as mulheres tal. E ela falava: Alê, não é tempo disso. Não é tempo, principalmente quando ela ia comigo no hospital, ou vinha muito aqui em casa, né? Eu falava, e ela via eu cuidando das coisas, tal, de todo o processo, que era bem complexo, né? Eu falava: que nada, abrir célula agora, não. Você vai cuidar dele até o dia que o Senhor resolver o que vai fazer. E aí, Ale, eu, logo. eu acho que, inclusive, isso é algo muito interessante de nós discutirmos. É, eu sempre digo que existem alguns ministérios de Deus na nossa vida. E ministério não está relacionado com estar em cima do púlpito pregando uma palavra ou algo do tipo. Então, talvez o ministério de alguém por um tempo seja reestruturar o seu casamento. E às É vezes você verdade, está enfiado dentro da igreja, querendo liderar, querendo fazer alguma coisa, e Deus está te dizendo: calma, o seu ministério agora é cuidar do seu casamento. cuidar da sua Outros, casa.
Justamente, outros, o ministério é cuidar da sua família, dos seus filhos, porque seus filhos estão se perdendo e você está enfiado dentro da igreja, achando que é isso. Então, eu acho que nós precisamos, na nossa vida, sempre entender qual é o ministério que Deus nos chamou naquele momento. Eu não estou dizendo. Sim. Eu não estou dizendo com isso que você não deve exercer seu ministério dentro da igreja. Não é isso, né? Não é isso que eu estou te dizendo. Mas você precisa entender os tempos de Deus. Qual é o tempo de Deus? Então, existe um tempo de Deus específico para cada coisa. E às vezes o ministério que Deus está te chamando a exercer é uma coisa aparentemente ridícula. É uma coisa aparentemente sem valor. Né? Que as pessoas não dão valor. Que os religiosos vão olhar e falar, ai meu Deus. E Deus está te chamando para aquilo. Como, por exemplo, um jovem. Existem muitos jovens que o ministério de Deus na vida dele é ele estudar. Esse é o ministério de Deus naquele tempo. É ele passar num vestibular, é ele entrar numa ótima faculdade. Por quê? É o tempo específico do Senhor para aquele chamado do Senhor. Né? E as demais coisas, o tempo vai fazer. E esse fluir de Deus, como você falou, essa cascata de Deus que nos inunda de amor, consequentemente vão invadir as pessoas que estão do nosso lado, sem que nós façamos nada. Porque só de olharem para nós vão ver isso, né? Foi justamente o que aconteceu, né? Porque aí o Eduardo faleceu em novembro de 2017, logo né, nas conversas com a pastora Solange, agora é tempo, então começa a se preparar. Aí conversei com a pastora Bruna e nos lançamos esse desafio e abrimos e fizemos a nossa primeira reunião, que nós batizamos de My Moment, né? Que é um momento mesmo para mulher, específico para mulher, e fizemos nossa primeira reunião em março. O que eu fiquei muito impactada nessa primeira reunião é que todas as mulheres que estavam ali, né, para ouvir a palavra, para estarem comigo, para viverem aquele novo tempo, todas elas, sem exceção, tinham participado de alguma forma dessa minha história nesse período. E tinham muitas mulheres, assim, acho que umas 25 mulheres, bastante para reunir, assim, né? E todas ali tinham uma participação na minha vida. E isso é tremendo, porque através dessa história, muitas vidas se achegaram a mim, muitas mulheres se achegaram a mim com uma certa admiração, por admirar todo aquele meu contexto de vida. E é claro que quando elas me perguntavam como você conseguiu, e eu tinha o prazer de falar, foi Cristo. Você quer conhecê-lo? Porque ele pode te ajudar também. Então, foi assim que começou o My Moment, nesse processo tão especial da minha vida, né? Às vezes as mulheres ficam impactadas de eu falar dessa forma. Um momento especial, um momento que Deus fez grandes coisas, um momento que eu não trocaria por outro, né? De viver, por exemplo, uma separação com o Eduardo para viver uma nova vida. Não. Foi tremendo esse tempo que eu vivi com ele. Não trocaria por absolutamente nada. E não tem a ver comigo, querida, tem a ver com ele. E então vem para o meu grupo, que aqui você vai poder conhecer a palavra de Deus e poder ter a sua vida transformada, a vida da sua casa transformada. É onde você vai aprender a tolerar as coisas, ficar de uma forma diferente, a transformação do seu marido, dos seus filhos e do que mais tiver que ser transformado. E olha como é poderoso, né? A gente descobrir na nossa dor, que sempre na nossa dor há poder para curar outros. Exatamente. Né? Então, porque veio a sua dor, Deus usou. Tudo tem um propósito. Sim. Tudo tem propósito. Porque Deus não une vidas, Ele
une os propósitos, né? Sim. E isso é maravilhoso demais. Isso tem sido muito edificante, né? E tem alcançado mesmo os corações. E eu me alegro muito por isso, muito. Porque eu enxergo que nesse período, né, que vai seguir em nome de Jesus, é o meu ministério, né? Sim, Poder com certeza. ajudar, contribuir para que casas, né, para que casamentos, para que filhos sejam restaurados. E Ale, isso eu queria que você comentasse um pouco, porque eu acho que isso é algo que pega bastante. E como agora você lidar com essa ansiedade do seu futuro, porque você é uma mulher nova, você é uma mulher muito bonita, você é uma mulher. Ela é linda, gente. Você é uma mulher, enfim, empreendedora, né? Acho que você pode falar um pouquinho disso também, que a Alê foi empreender, ela foi, enfim, ela foi lutar, né? E, e ela construiu algo, né? Deus tem prosperado, tem feito grandes coisas. E agora, como lidar um pouco com essa ansiedade de, meu Deus, como vai ser o meu futuro? Porque eu não sou uma mulher que, né? Eu fiquei viúva, eu sou uma mulher velha que fico dentro de casa. Não, eu sou uma mulher nova, empoderada, bonita. E eu acho que isso é um grande conflito para muitas mulheres que se divorciaram, que passaram por dias difíceis, mulheres que, enfim, em diferentes contextos, que viveram relacionamentos abusivos, relacionamentos difíceis, que terminaram. A minha mãe falando, a Lê é linda mesmo. Você tá com um fã-clube aqui. Ai, E, e falar um pouquinho desse processo, né? Que eu acho que é um processo constante de ir diante do Senhor e buscar nele esse refrigério, encontrar forças, né? E é algo que a sociedade hoje tem vivido muito. Esse pavor do futuro. Ai, meu Deus, como que vai ser eu daqui 5 anos, eu daqui 10 anos? E aí não consegue nem viver o hoje, porque tá tão desesperado com aquilo que vai acontecer no futuro, né? exatamente. Vou começar dizendo que fácil não é, né? É muito difícil, porque eu já tinha uma família formada, tava tudo assim, entre aspas, perfeito, né? Já tinha o meu marido, eu amava muito meu marido, eu sabia que ele me amava muito, tinha 2 filhas, com saúde, perfeitas, estava tudo redondinho, né? E aí, de repente, acontece esse tipo de coisa. Você passa pela prova que durou muito tempo, né? 6 anos não são 6 dias e nem 6 meses. Você passa por essa prova e aí ela chega ao fim. E aí você sente uma aprovação, né? Você sente que você foi aprovada, porque acabou que o negócio, eu acabei dando conta do negócio. Mas e agora? Como é que eu faço para seguir minha vida, né? Direção de trabalho, direção de criação de filhos, porque criar filhos sozinha não é uma tarefa nada fácil, é muito difícil. Se com o pai já é difícil, imagina sozinha, né? Mas eu Meu vejo Deus. todos os sentidos. É bem complicado, é bem difícil. Às vezes é desesperador. Então, quando chega o desespero de alguma forma, eu volto meu foco para o centro, que é Cristo, né? Eu volto meu foco para o centro. Às vezes eu fico uns dias meio perdidinha, sem saber o que fazer, como é que eu vou fazer. Mas o importante é a gente entender que o amanhã ele não existe, né? Não existe. Amanhã não existe. Existe amanhã? Não existe. Ele vai ser amanhã quando chegar amanhã. E aí ele vai ser amanhã e ele vai ser hoje. Sim, O amanhã vai ser hoje. Porque o futuro sim. não. Então, eu tenho trabalhado isso na minha mente, eu tenho renovado minha mente nesse sentido. O amanhã não existe, então eu preciso viver cada dia o que eu tenho que viver. E, mais uma vez, minha vida está dentro da vontade de Deus. É isso que eu trabalho na minha mente e no meu coração.
O Senhor tem preparado grandes coisas para mim. Isso é promessa dele. Então as promessas não se cumprem. Não sei de que forma. Isso está nas mãos dele. Isso é a confiança nele. Isso é sentir-se amada por ele. Isso é graça, né? Isso é viver a graça. É, Isso é libertador. Porque quando a gente coloca nas mãos dele, você descansa. Então, é o descansar. É fácil descansar? Não, porque a gente quer estar no controle o tempo todo, principalmente mulher. Mas Deus me levou nessa situação e eu aprendi a sair do controle. Eu não tenho mais controle de nada. Porque eu, a antiga Alessandra, ó, estar no controle de tudo. De absolutamente tudo. E hoje eu já não tenho mais controle de nada. Eu saí do controle. E o descansar no controle do pai é muito refrigério, sabe? É muito, é muito abundante isso. Só que o duro é chegar nesse nível de descanso. Na realidade, é um trabalhar diário, porque a gente tem essa tendência de querer estar no controle de tudo. E esse é um desafio grande. isso é a base da vida cristã, né? E eu vejo que se as pessoas não conseguem caminhar nessa base, é, já era, não tem sentido a vida cristã, né? Porque se a base de fato não for Cristo no centro, e você se sentindo amada por Deus, e podendo refletir esse amor e vivendo isso, é o que você falou, a gente vai passar uma vida atormentada pensando no amanhã, pensando Exatamente. no que vai acontecer, mas e se isso tivesse acontecido? E se aquilo tivesse acontecido? Então, é muito importante, é primordial nós termos essa palavra no nosso coração. Você precisa mais do que nunca buscar essa palavra de eu sou filha amada de Deus, eu tenho tudo o que Deus tem e não importa a adversidade, não importa o dia difícil, eu vou viver em abundância o que o Senhor tem. Então, eu acho que isso é Quando, muito poderoso. Acho que quando esses travou um pouquinho aí. tá, Ale, tá, meu. Oi, eu tô aqui, tô te tá vendo. travado um pouco. Oi, Tá me vendo? Tá. eu. Aqui travou para mim, mas travou só a imagem. Eu tô te ouvindo. Então, quando quando nós entramos nesse nível de entendimento, tudo torna-se mais leve, né? Sim. E hoje eu faço questão de muito menos coisas, né? Eu sou mais tolerante com as situações e com as pessoas, coisa que eu tenho bastante dificuldade. Me ouviu? Tô Tá me ouvindo? ouvindo, mas não tô te vendo. Ah, é. E eu posso dizer que Deus fez. Mesmo não sendo aquilo que eu gostaria, né? Desse limão aí foi feita uma grande limonada, bem gostosa e saborosa. Se eu olhar por esse lado, né? Se eu olhar por tudo que o Senhor fez. Claro que eu sinto muita falta de tê-lo ao meu lado. Eu queria muito que ele tivesse, que o Senhor tivesse levantado ele mesmo para a gente viver uma história, mas não era esse o propósito eterno. E eu sei que um dia a gente... Opa, acho que travou e caiu aqui a conexão. Ale, volta aí que a gente coloca de novo. Vamos lá de novo. Vamos ver se agora volta a imagem dela. Vamos ver. Voltei, caiu. Oi, Ale, a gente estava te ouvindo, mas não conseguia te ver. Agora voltou, né? Mas eu ouvi até a parte da limonada aí. Desse limão foi feita uma grande limonada.
e boa limonada, porque assim, a sensação que eu tenho é que Sim. um pouquinho eu vou encontrar com ele, sabe? Não, eu não tenho essa sensação de morte. Eu não tenho essa sensação. Eu tenho sensação de vida plena, né? E no tempo certo, Deus fará novas todas as coisas. Tudo se fará novo, tudo Sim. com o poder de Deus, né? Debaixo da vontade dele, porque eu quero muito viver coisas novas, preparadas por ele. Não por mim, mas por ele. Amém. E eu Amém. creio que o Senhor fará grandes coisas. É promessa, né? A gente tem que crer na palavra de Deus. A palavra me promete uma vida plena, uma vida abundante. E o meu papel nisso é crer. Somente crer, né? Se eu tiver fé, eu vou viver isso. A fé, ela agrada a Deus. Ela manifesta a glória de Deus. Então, o meu objetivo é crer, é ter fé de que dias melhores virão, de que coisas maravilhosas Amém. serão. E eu tenho vivido dias muito especiais, né? Eu tenho vivido dias de alegria, dias de contemplar o que Deus tem feito. Deus tem cuidado das minhas vidas, Deus tem as abençoado, tem guardado, tem livrado de toda doença. Deus tem me dado dias produtivos, dias bons. Também tem me suprido com saúde, com alegria. Então, esse é o melhor de Deus para hoje, né? Muitas pessoas falam, quem não te faz falta, né? Vou dizer, claro que é muito bom você ter uma companhia, ter alguém para, né, para te acarinhar, para estar com você, mas esse não é o meu foco. Foi, mas já foi na época do Eduardo, né? O casamento é justamente aquilo que você falou no início, que muitas pessoas buscam no marido, buscam essa satisfação, esse sentimento de coração, só que elas nunca vão encontrar. Então, o Eduardo saiu da minha vida, Jesus completou completamente. Eu falo que o dia que chegar é o plus, né, na minha vida. Sim. Porque o iPhone eu já tenho, agora só precisava do plus. É o plus. O plus vai ser o dia que o senhor parar, vai chegar e aí eu vou desfrutar. Amém. Então, isso não é prioridade, né? A gente vive Amém. isso. Quem vive Cristo, quem vive esse amor, não precisa disso. Aí eu toquei nesse assunto porque é algo assim que chega no coração das mulheres, né? Como é que consegue, né? Como é que vai vivendo assim? Sim. Eu não quero nada que não seja algo preparado pelo Senhor. Amém. Amém. Eu espero, tudo bem, tá tranquilo, porque eu sou amada. Eu sou amada. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, lançar alguma coisa aí, fala antes da gente poder encerrar. Quiser compartilhar alguma coisa também, algum momento difícil, pedir algum conselho, manda aí também para nós. E eu acho que isso é muito poderoso, né, Ali? A gente, de fato, entregar nas mãos do Senhor e confiar que o Senhor cuida de tudo, né? A gente vive uma geração de pessoas extremamente perturbadas e Imediati- atordoadas, com medo das notícias que vão vir, com medo daquilo que vai acontecer. Mas é de fato entregar no Senhor. Ó, já tem uma pergunta aí. Tem alguma Pastora dica Lê, tem alguma dica solteiras a para longo solteiras? prazo? Aquelas que já estão com a idade um pouquinho mais avançada, qual é a dica aí? Olha, é mais ou menos a minha situação, né? Não sou solteira, mas a minha dica é orar e esperar no Senhor. Ele tem o melhor para você. Com certeza Confiar, né? está por vir, Deus vai fazer. Então a gente tem que desprender da forma, né? Da forma. Como que Deus vai fazer, né? Isso é impossível. Sabe aquela história? Ah, não vai bater na sua porta. Olha, Deus é tão poderoso que eu creio que bate. Amém, Uau. Sérgio?
Amém, amém. Vai bater, Ale, vai bater. Eu creio, porque Vai assim, bater. não tem a ver conosco, tem a ver com ele, tem a ver Com com o o que propósito dele, né? plano de propósito. Ele é muito fiel, ele é muito fiel. A pastora Solange perguntou aqui se eu não penso em escrever um livro. Colocou na parede, hein? É, Fala pra ela escrever o dela também, viu, Ale? Põe ela na parede também. aí eu penso, eu acho que é uma história que pode alcançar os corações, justamente Sim, com o propósito de dizer que é possível amar sem nada em sim, troca. Porque sem nada natural em troca. Porque o sobrenatural, quando a gente escolhe isso, é sobre as nossas vidas. E isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é Deus, isso é Deus, né? Deus, ele é muito fiel. E eu tenho vivido isso todos esses dias, por todo esse tempo, porque ele é fiel. sim. Vale a pena, o que eu posso dizer para vocês é que vale a pena passar pelos processos, porque são processos de crescimento, são processos que te levam muito mais perto do coração de Deus. E essa vida, nós temos para viver aqui, né, que é tão breve. Isso daqui é muito pouco, perto do que Deus tem preparado para nós. Então, por isso que vale a pena. Vale. Sim. A Lá Preciosa compartilhou aí de gravidez e a Lê tem um testemunho disso também. Espera Fala engravidar. aí, Ale. Ó, Deixa eu ela ler. colocou, espero engravidar há 5 anos e esse ano descobri que tenho ovário policístico e meu esposo varicocele. Quero aprender a esperar em fé. Conta aí, Ale. Conheço bem essa história lá preciosa, né? Conheço. Isso. Fora isso que eu vivi, eu já vivi antes. Então já tô assim. A gente pode fazer uma live para eu contar sobre isso, né, Esther? Porque Sim, é bem legal. Muita mulher passa por isso. mas o que eu tenho a te dizer, chame a existência, porque Deus é poderoso para fazer. Chame a existência, a vida sobre você, a vida vinda de Cristo sobre você, porque Deus é poderoso para te dar filhos. Eu vivi essa história com o Eduardo. Ele tinha oligospermia, varicocele ainda faz cirurgia, tem umas varicoceles que se regeneram, que volta a produzir espermatozoide. Agora, no caso dele, ele tinha oligospermia, ele teve uma lesão por uma infecção. Acho que travou de novo, né, pessoal? Tinha travado ali, agora Eu estou voltou. ouvindo. Parou na parte da infecção. Então, ele não tinha espermatozoide suficiente para gerar uma gravidez naturalmente. E aí, quando a gente procura, a gente acha, né? Fui fazer alguns exames e eu tinha uma trompa obstruída, ou seja, as minhas chances já caíam pela metade. E depois de 4 anos, no Senhor, crendo, esperando, foi um processo que depois eu conto para vocês. Depois de 4 anos, eu engravidei com um dia marcado. É um Uau. testemunho tremendo, é lindo. Foi lindo o que Deus fez. E eu engravidei. E minha segunda filha, que eu orei, eu falei, Deus, eu quero muito uma segunda filha, só que eu não quero orar, jejuar, clamar, buscar, chorar. Eu quero de presente. Se o Senhor tiver para me dar de presente uma caixa com um laço, é assim que eu quero. No mês que eu orei, a gente fez, né, deu uma namoradinha. Sem precaução, nessa namoradinha, uma vez eu engravidei da Rebeca. Uau. Do meu Uau. presente. E Deus é tão perfeito em tudo, Deus é tão perfeito em tudo, porque acho que se eu fosse mãe de uma menina só, de uma criança só, eu acho que eu não seria completa, sabe? Eu acho que seria um peso para mim passar por esse processo. Teria outros Sim, filhos, né? sim, E realmente sim. ela veio para mim de presente, porque eu me sinto completa como Amém. não foi algo pesado para mim, porque eu não queria mais filhos. Então, foi algo sobrenatural. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o tempo certo de fazer todas as coisas. Então, somente creia. Creia que você vai ver a glória de Deus. De uma Amém. forma ou de outra.
Amém. Busque Tem mais uma. a vontade dele para sua vida. E você vai viver Amém. o que ele tem preparado para você. Amém. Tem mais uma pergunta, ó. Perdi minha mãe faz 1 ano e 9 meses. São dias muito difíceis. Como passar por esse tempo de luto? Então, é passar crendo que Deus sempre esteve no controle de absolutamente tudo. Então, se a sua mãe chegou, né, ela chegou a falecer, porque Deus tem um propósito nisso, né? As nossas vidas não são nossas, as nossas vidas são dele. Então, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E vamos crer que essa mulher está com ele e que o melhor para ela naquele momento. Deus sabe o tempo de fazer todas as coisas, né? É muito difícil, mas que você possa alegrar no Senhor, porque Ele vai ser a tua força. Alegrar na vontade dEle, porque Ele vai te suprir de força. E aí as coisas vão fluir de uma forma mais leve. Como eu falei Tem uma outra anteriormente. pergunta aqui. Paz, pastora Lê. Aconteceu um luto comigo e minha família. Às vezes me sinto sem força. Já tive depressão e me tratei. Luto sempre para não ter uma recaída. Você já sentiu algo tipo assim também? Ah, senti, com certeza. E é justamente essa luta que eu falei anteriormente, né? É o lutar para entender que Deus tem seus propósitos e que Ele está no controle de tudo e que Ele sabe de todas as coisas. E é muito bom, sabe, a gente buscar no Senhor, mas se você tiver alguém para caminhar com você, para te aconselhar, para Isso é orar muito com importante. isso é extremamente importante, porque nas minhas caídas eu sempre ligava para alguém, sempre tinha alguém para orar, para ministrar comigo, para falar comigo, para me mostrar um novo caminho, para me mostrar uma direção. Isso é muito importante, que você se abra para que pessoas te ajudem, para que vidas te ajudem. E é claro que essas vidas têm que ser vidas preciosas, porque a gente tem que saber quem a gente ouve, né? Para quem nós Sim. vamos dar ouvido. Porque tem as pessoas que são muito boas, que você pode falar, e que você pode ir e segui-las, mas tem aquelas que se levantam para te derrubar. Então, que nós possamos ter a direção de Deus para termos, para que Ele levante pessoas para caminharem com a gente. Então, ouça a voz do Senhor, aquela voz que te impulsiona a continuar caminhando e crendo que Ele está no controle. E larga E de acho que lado. isso é primordial nos dias difíceis, né? É É você muito, selecionar quais são as vozes que você vai ouvir, né? exatamente. Nós sempre temos a escolha de ouvir a voz do diabo, de ouvir a voz do nosso coração, do nosso eu, de ouvir a voz do Senhor, de ouvir as vozes de pessoas que não temem ao Senhor. Então nós temos inúmeras opções de quais as vozes que nós vamos ouvir. E nós Uhum. precisamos escolher sempre ouvir aquela voz que muitas vezes não é aquilo que a gente quer ouvir, né? Mas é a voz que vem do Senhor e que muda a nossa história. Porque você poderia ouvir muitas vozes, mas vozes que não mudariam a sua história, que não mudariam a sua vida, né? Exatamente. Então a gente tem que muito saber, entender e ouvir a voz de Deus. Aquela voz que te paralisa, você lança fora. Você não ouve, você segue somente a voz dele. Ore para que ele levante pessoas para falar com você. Porque muitas vezes, né, dentro dessa situação, a gente se sente sem forças, né? Muitas vezes eu não tinha forças para orar, não tinha forças para buscar. Mas o Senhor sempre levantava alguém para estar comigo, sempre.
e geralmente partia de mim. Eu ligava para alguém, eu falava com alguém, ia tomar um café com uma amiga. Tudo isso é muito importante dentro do processo. O importante é você não se prostrar diante da situação, né? Estabelecer que essa vida de depressão, isso não é para você, isso não te pertence, porque você é amada do Senhor e Ele tem algo novo para você, mesmo não sendo aquilo que você planejou ou esperou, porque a vida, ela é assim, né? As coisas acontecem e dentro desses acontecimentos, Deus traz propósitos. Não é que é o Senhor que faz essas coisas. Nós estamos aqui, né, no mundo jaz o maligno, então nós vamos sofrer aflições, mas o Senhor está conosco. E dentro dessas circunstâncias adversas, Deus cumpre seus propósitos e transforma tudo e faz tudo novo. E acho que nesses dias reagir conforme a palavra, né? Eu vejo muitas mulheres que passam por um processo de divórcio, por um processo de término de um relacionamento, no seu caso do luto, e aí elas querem se reerguer desses momentos difíceis de maneira natural. Então eu vou sair com as minhas amigas, eu vou colocar uma roupa para eu chamar atenção, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ali no bar, espairecer minha cabeça, eu vou viajar. E a gente vê as pessoas sempre tentando lutar de maneiras naturais, quando Deus nos chama a lutar de maneira espiritual. Né, filha, a sua guerra, ela vem de maneira espiritual. Então, você está passando pelo luto, você está passando pela depressão, você tem que ir atrás de ajudas, né, naturais, no aspecto de um remédio, de um psiquiatra, um psicólogo, mas você precisa lutar de maneira espiritual. Você precisa abrir os seus olhos para ver que há algo espiritual nisso. E Deus quer te ensinar no meio de tudo isso, né? Tem mais uma aqui que compartilhou, né? Eu vi aqui essa pergunta da Si. Então, se é uma situação bem complicada, né? Que ela fala que é tão difícil às vezes, porque os pais são separados desde muito, ela era muito nova e o irmão é homossexual, se ela está errada de orar pela volta dos pais, né? Mesmo ele tendo outra família. Eu acho que se você mudar a sua forma de oração e entregar nas mãos do Senhor, vai ser mais leve para você. Pessoal, minha bateria acabou e eu não vou encerrar de verdade. Perdão, a pastora Lê aí acabou interrompendo. Bom, não nos livraremos, né, como eu já disse, das ações desse mundo, das dificuldades desse mundo, mas estaremos amparados pelo Senhor dentro daquilo que Ele planejou e dentro daquilo que é propósito dele. É uma tarefa árdua, né, porque nós temos essa tendência de queremos estar no governo de todas as coisas. É um exercício, isso eu digo que é um exercício diário, e que se a gente consegue alcançar esse nível com o Senhor, nós vamos ser bem-sucedidos, né? Em todas as coisas. Esse é o nosso desafio. Eu acredito piamente nisso, porque hoje eu posso falar, eu vivi isso. Eu vivi. E a minha experiência, como eu dei o título lá no começo, você lembra que eu falei que era o título, Esther? Da live? Não, tinha Como o seu reerguer título, mas sua eu falei, vida. para começar eu ia dar outro título, você lembra? Ixi, não lembro não. Uma linda história de amor. Uma linda história de amor. Com Cristo. Sim, sim. E foi realmente... Isso é o primordial, né? Isso é o essencial. Essa linda história de amor foi com ele, com Cristo. Sim.
Então, foi uma Bom, escolha que eu pessoal, decidi fazer. Então, que nós possamos escolher Ele, sempre Ele. amém. Isso é o que eu tenho É, para encerrar essa live de hoje. amém. É o que eu sempre digo, a gente pode escolher viver aquilo que aparentemente é mais fácil, é mais rápido, ou de fato a gente pode escolher aquilo que é eterno, que tem peso de eternidade, que tem Exatamente. propósito, né? Escolha viver aquilo que é eterno, que tem propósito. Não escolha o mais rápido, o que parece ser mais fácil, Uhum. né? O que aparentemente é mais visivelmente é mais legal, mas escolha aquilo que de fato tem um peso de eternidade. Exatamente. Isso é Amém? lindo. O propósito de Deus, ele é eterno. Quando isso entra Sim, como verdade nos nossos corações, tudo se faz novo, né? Os nossos sim. corações se fazem novos e a gente vive o melhor de Deus. Amém. Pessoal, Amém? então a gente vai ficando por aqui. Ale, obrigada, amor. Foi muito bom compartilhar esse tempo com Mesmo. você. Seu testemunho inspira muito a minha vida, me dá força também para continuar, para não E desistir, para você ir além. inspira a minha. Sempre te falei isso. Você é uma menina, assim, muito inspiradora. Amém. Falo que eu quero muito que minhas filhas caminhem com você, assim, como líder delas, como Amém. espelho delas, porque a sua história também é maravilhosa, né? É linda, é Amém. tremenda. E a gente vê Deus purinho, assim, na sua vida. Amém. Na sua também. É por isso que ele nos uniu. Amém, amém. Em um A gente vai chegar propósito, lá né? juntas. Ai, deixa eu falar do My Moment, né? Quem tiver interesse, Isso, fala né, aí. em estar no My Moment, nós temos, fala brincando, 2 unidades já abertas. Uau, 2 unidades. aleluia. Tem a de Santo André, que eu lidero, essa de Santo André, que foi a que nós iniciamos, né? E tem a Sim, de Alphaville, que é a Roberta, que lidera lá. Então, quem tiver vontade de estar conosco, são tardes assim maravilhosas, nós fazemos uma vez por mês. Você precisa ir, né, Esther? Aliás, fica o preciso. convite aqui. O próximo, em agosto, você vai lá ministrar. Beleza? Opa, deixa Fechou, então. comigo. Fechou. Fechou. Então, a Esther vai Fechado. ministrar no próximo, se você quiser estar Aí, aqui. gente, vamos, hein? Vamos valorizar. Vamos fazer um auê. Vamos encher aquele Boa. lugar. E geralmente a gente faz na casa de alguma irmã, né? De alguém que oferece a casa. É assim que eu tenho feito em Santo André. Em Alphaville eles têm um lugar fixo. E Deus vai providenciando e fazendo todas as coisas. A gente faz uma vez por mês, aí tem uma palavra, depois a gente toma um café bem gostoso, bate-papo. É uma delícia. É muito bom ter pessoas para caminharem conosco. Então pense nisso, tá Que bom? bom. Amém. Então tá, querida. Ale, obrigada. Um beijo. A Foi gente se vê maravilhoso. por Adorei. aí. Muito bom, pessoal. Obrigada por ter acompanhado aqui. Deus abençoe Ó, aí. a Rose tá falando aqui que Beijo. ela quer, ó. Aí, ó. Chama lá a Ale no direct e aí ela já te passa Isso, todas eu as já passo as informações certinho, né, informações. Ale? Exatamente, me chama no Beleza. direct. Tá? Fechou. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Beijo. Beijo, Té. Amém. Tchau. Beijo, tchau.